Lendo as cartas de Paulo. Hoje nós iremos continuar lendo a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, às igrejas que estavam na Galácia. Para entendermos melhor essa continuação, eu quero estar lendo Atos 15, porque se trata de Paulo indo ao encontro dos apóstolos e dos presbíteros para estar falando de ensinamentos errados que estavam acontecendo nas igrejas. E ele irá explicar como Deus estava salvando os gentios, como Deus salvava aqueles que ainda não tinham sido circuncidados, porque não precisava. Esse era o ensinamento da lei, antigamente, para os judeus. Mas os gentios, para serem salvos, não precisariam serem circuncidados. Então vamos ver o que ele fala. Em Atos 15 diz assim: alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, dizendo: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que havia crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Então eu li até o versículo 12. Vamos agora ler a Gálatas 2, que diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Então essa é a segunda vez que Paulo está indo a Jerusalém, para o concílio, que foi lido agora em Atos 15. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Gálatas 2:7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios, para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão.
Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que eu me esforcei por fazer. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, que Deus possa estar nos abençoando, trabalhando em nossa mente, em nosso entendimento, para entendermos a importância de Jesus Cristo, de reconhecê-lo como Filho de Deus, de ter fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que possamos aprender com os ensinos do apóstolo Paulo, as igrejas, e esses ensinamentos dessas cartas servem para nós nos dias de hoje, a Igreja de Cristo. Então vamos estar lendo, vamos estar meditando. A leitura, a interpretação dos textos bíblicos é vital para o nosso crescimento espiritual.